Vamos falar um pouquinho de Hansi Flick, né? Agora é oficial, Hansi Flick é o novo técnico do Barcelona. Deu bem certinho no cronograma que eu queria postar aqui no canal, né? Tava preocupado que anunciasse ontem, porque ontem eu não ia poder postar esse vídeo, mas anunciaram hoje mesmo, mas vamos lá. Antes eu quero te visitar novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, tua inscrição é muito importante. Olha aqui na descrição, porque aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? E olha só, né? Eu vou falar então aqui nesse vídeo sobre Hansi Flick. É oficial, todo mundo já sabia que estava fechado, mas hoje, ó, vou colocar aí a postagem oficial do Barcelona, né? O cartaz aí oficial que já está em todas as redes do Barcelona, e o Hansi Flick é o novo técnico do Barcelona. Além disso, tem no YouTube lá um vídeo com ele, tem nas demais redes sociais vídeos com o Hansi Flick, né? No próprio Instagram do Barcelona tem lá o conteúdo com o Hansi Flick. Então sim, é oficial, até pelo menos 2026, um contrato de 2 anos com o alemão Hans-Dieter Flick, mas chamado de Hansi Flick, tá? Bom, eu não vou entrar aqui no mérito de como foi a saída do Xavi, coisas assim, porque eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Então, se quiser saber o que eu acho de como foi tratado a maneira que o Xavi saiu e coisas do tipo, é só voltar no vídeo anterior, do último pós-jogo, onde eu falei o que eu achei da saída do Xavi, o que eu falei, os legados que eu acredito que o Xavi deixou. A gente pode retomar em outro momento, eu falar sobre isso. E também tem, além do vídeo do pós-jogo passado, lá no vídeo da confirmação oficial da saída do Xavi, que, se não me engano, entrou no ar aqui na sexta-feira passada, é só ir lá, tá? Mas o vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Hansi Flick, quero falar sobre o novo técnico do Barça, tá? Bom, o que a gente sabe aí sobre o Hansi Flick, né? Os times que o Hansi Flick dirigiu, ele dirigiu o Viktoria Bammental, Hoffenheim, RB Salzburg, ele foi auxiliar daí, né? Ele ficou no Viktoria Bammental e no Hoffenheim ali foi, se não me engano, ali por 2005, 2006, ele ficou naquela década ali. Aí ele foi auxiliar no RB Salzburg, ele foi auxiliar também na seleção alemã. E aí é interessante porque o Hansi Flick estava na equipe da comissão técnica do 7-1 lá, né? Quem lembra daquela Copa do Mundo de 2014? O Hansi Flick era auxiliar técnico daquela seleção alemã que fez 7-1 no Brasil e que foi campeã do mundo, né? Ele era auxiliar técnico. Daí depois ele passou a ser auxiliar técnico do Bayern de Munique, né? Ele foi auxiliar técnico do Bayern, daí ele foi efetivado como treinador do Bayern. Então ele ficou um tempo fora dessa função de treinador, e aí depois ele foi onde foi o auge dele como treinador, né, no Bayern, e aquele Bayern de fato jogava muito. Aí depois ele saiu do Bayern e foi para a seleção alemã. Acabou não dando muito certo. Eu não acompanhei muito o que ele fez na seleção alemã, porque na verdade ele não chegou nem a disputar a Eurocopa, se não estou enganado. Ele disputou só eliminatórias, coisa do tipo, né? Eu acho, na Copa de 2022 eu acho que já era o Nagelsmann. Enfim, acho, tá? Não tenho bem certeza. Mas ele não deu certo lá na seleção alemã, tá? Não deu certo na seleção alemã. Agora os títulos então que o Hansi Flick tem como treinador. Ele tem todos conquistados pelo o Bayern de Munique, né? Campeonato Alemão 19-20, 20-21. Então ele, das 2 Bundesligas que ele disputou lá pelo Bayern, ele ganhou as 2. Ele também tem uma Copa da Alemanha 19-20. Ele também ganhou, né? Ele ganhou então pelo Bayern de Munique a Liga dos Campeões da Europa, que foi em 19-20, da temporada 19-20. Ele em 2020 ganhou a Supercopa da UEFA, em 2020 ganhou a Supercopa da Alemanha, e também em 2020 ele ganhou o Mundial de Clubes, que foi aquele que o Tigres eliminou o Palmeiras, e aí o Tigres pegou o Bayern na final, e aí ele ganhou lá com o Bayern nesse Mundial de Clubes, tá? Então, cara, o que a gente tem da carreira do Hansi Flick treinador? Ele foi no Bammental e no Hoffenheim ali por um tempo, não sei se de repente não deu muito certo, o que houve. Depois disso ele passou a ser auxiliar. Ele passou bastante tempo como auxiliar, né? Ele foi auxiliar no Salzburg, ele foi auxiliar na seleção alemã, ele foi auxiliar no Bayern. Então ele passou bastante tempo, ele teve naquela comissão técnica campeã do mundo. Ele já viveu bastante coisa, né? A gente sabe que ele já viveu bastante coisa do futebol, tá? Então, daí ele foi pro Bayern, e o Bayern de Munique foi o auge dele, né? O Bayern de Munique foi o auge dele. Ele conseguiu lá ganhar 2 Bundesliga,
ele ganhou Copa da Alemanha, mas já no primeiro ano ele ganhou a Champions. E há bastante tempo o Bayern estava sem Champions. O Bayern tinha ganhado aquela do Robben, do Ribéry, lá do Miller, em 2013, né, contra o Borussia Dortmund. E aí depois de tantos anos, o Bayern retorna a uma final de Champions, que foi aquela contra o PSG, e o PSG até bem bom, né, do Neymar e companhia, uma boa fase. E ele conseguiu, e aquele time do Bayern, né, o auge também do Lewandowski, foi com o Hansi Flick, né? Ali talvez foi a melhor temporada da carreira do Lewandowski, que hoje, olha só, tá também no Barcelona. Vantagens, ele então é um técnico experiente, ele é um técnico que já viveu o final de Champions, já viveu o final, mesmo que como auxiliar técnico, já viveu o final de Copa do Mundo, já viveu decisões importantes, ele sabe perder, mas sabe ganhar muito também, sabe a importância de tu estar num time grande, porque o cara vai no Bayern, né, e ele conseguiu fazer ali o mínimo que o Bayern precisava, que é a Bundesliga, que é a Copa da Alemanha, conseguiu ganhar uma Champions pelo Bayern, e o Bayern não é brincadeira, o Bayern é pressão, tá? Eu tenho certeza que o torcedor do Bayern deve sentir falta dele, porque o Bayern passou aí por momentos difíceis nos últimos tempos. Não acompanhei muito o porquê, mas não deu certo na seleção alemã, mas de repente o cara é mais pra time, enfim. Talvez ele quer agora no Barcelona voltar a viver o que ele viveu no Bayern, sabe? Então isso é muito, muito bom. Que bom. Ele já conhece o Lewandowski, o Gundogan também ele já treinou na seleção alemã, e aparentemente ele pode ser uma ponte para quem sabe alguma contratação importante do time do Barcelona. Eu não acompanhei muito falas dele, mas eu vi que algumas páginas postaram que ele disse que tem muita gana por ganhar títulos do Barcelona. Alguns dias atrás eu vi algumas páginas dizendo também que ele acreditava que o auge de um técnico é chegar no Barcelona. Cara, se ele quer treinar o Barcelona, se ele tava com essa gana, com essa vontade de querer vir pro Barcelona, entendendo e reconhecendo o que é o Barcelona no currículo de um treinador, o que é um treinador conseguir chegar no Barcelona e o que é o time do Barcelona, eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz, porque o cara saber onde tá é muito bom. Tem uma carreira de técnico no clube, tá? Isso é interessante, tá? Os maiores treinadores da história do Barcelona: Johan Cruyff, Guardiola, né? O Guardiola, tá? Ele foi jogador do time, viveu a vida de jogador no Barcelona. O Johan Cruyff também teve uma passagem como jogador do Barcelona. O Barcelona também teve o Frank Rijkaard, que ganhou a Champions, e o Frank Rijkaard também tinha sido jogador do Barcelona. Mas é interessante que, claro, o Barcelona não é um time que tem muito, tá? É muito raro acontecer isso, de alguém ir treinar o Barcelona e tal, e não ter tido uma história por lá, né? Mas, beleza, é uma aposta. Cara, o Barcelona chegou em um momento de crise, um momento que de repente é de viver algo novo, porque o Barcelona precisa voltar a ser, na Europa, aquele gigante que era. O Barcelona tem possibilidades agora de competir. Eu acredito que a pior fase do Barcelona já passou. O Barcelona tem possibilidade de competir. Acho que o Xavi contribuiu muito. Eu disse que eu não ia entrar nesse assunto, mas eu acho sim que o Xavi deu legados importantes e fez uma boa passagem pelo Barcelona como treinador. E agora que o Hansi Flick possa conseguir, né, usar essa experiência dele, usar essa vontade que ele tá, né. E aí, taticamente, tá, eu vou colocar aí pra vocês, então, alguns prints que eu tirei. Um deles é do último jogo do Hansi Flick como treinador do Bayern. O outro foi até de uma eliminação. E eu vi vários jogos, tá, pra ver se não era uma coisa específica. Mas não, todos os jogos o Hansi Flick joga assim. Último jogo dele treinando o Bayern de Munique, a formação que ele usou. O último jogo dele treinando o Bayern, né? Também tem ali, eu peguei um jogo aleatório que a seleção da Alemanha ganhou de 4-0 nas eliminatórias da Copa. E aí eu peguei aleatório, tá? E também peguei um jogo que o Bayern de Munique perdeu pro PSG. Aliás, ganhou no tempo normal, mas acabou sendo eliminado, tá? Pro PSG, tá? Então são 3 jogos completamente diferentes de um do outro. Um é um mata-mata de Champions que o time precisava reverter, que o time do Bayern precisava reverter. O outro é um jogo que de rodada da Bundesliga, acredito eu que o Bayern de Munique já campeão. O outro era depois que ele já saiu do Bayern lá pelo mata-mata, pelas eliminatórias, aliás, já na seleção alemã. Outra realidade. Então,
né? A gente tem aí um Hansi Flick que ele... Não sei o que ele vai fazer no Barcelona, mas ele costuma fazer 4-2-3-1. O Lewandowski ali, o Gundogan, se vocês forem olhar em alguma dessas pela seleção alemã, ele também jogou ali, né? Não sei, 2 volantes? A gente não tem volantes para isso, tá? A gente não tem volantes para isso no time, depois que o Busquets saiu. O Oriol Romeu não tem como ser titular, então talvez vai ter que contratar. Aí, ali onde em algum jogo vai aparecer o Miller ali, a função que é do Miller pode vir a ser do Gundogan, mas tu pode pôr de repente mais atrás o Pedri com algum volante contratado. Aí pelos lados tu pode pôr o Gavi, pode usar o Rafinha, acho que o Rafinha pode ganhar minutos. Nesses lados ali também ser do Yamal, né? Acho que o Gundogan pode melhorar muito com ele. O Lewandowski, tomara que consiga melhorar também muito de rendimento. Então é ver como que vai fazer agora, se vai seguir nesse 4-2-3-1, mas tu não pode deixar o Yamal e o Rafinha no banco. E querendo ou não, ele vai ter que acabar usando 3 meias, né? Ele vai usar 3 meias. Então é ver como que vai. Provavelmente onde ficava Gnabry e Coman, fique Rafinha e Yamal. E isso eu tô projetando porque até aqui não se especulou nenhum nome de contratação no Barcelona. Vamos ver a partir de agora. A gente sabe que a situação financeira do clube não é das melhores. Mas é isso, tá, pessoal? Tomara que dê certo. Começa a era Flick, que dê certo, tá? O que eu mais gostei foi realmente o ânimo do treinador pra vir treinar o Barça. Beleza? Tamo junto, valeu, uma boa continuação de semana. Voltamos aqui durante a semana. Gala Inter, Visca Barça, uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos.